Basicamente, estamos falando sobre o potencial da Terceira Guerra Mundial. O impacto nas cadeias de suprimentos globais seria imensurável, interrompendo as cadeias de suprimentos integradas em várias indústrias. Eventualmente, isso causaria uma enorme liquidação nos mercados financeiros e uma crise de refugiados. A Coreia do Norte está mostrando a sua força com ataques de mísseis repetitivos. Mas caso se isso vai transformar-se para um conflito aberto, qual seria o impacto nos mercados globais? Bem, não vamos embelezar a situação. O impacto de um conflito aberto na Coreia do Norte para a economia global seria catastrófico. Em comparação com a Primeira Guerra da Coreia, o segundo conflito na Península da Coreia seria muito mais amplo. Primeiramente, a maioria da Ásia ainda está recuperando da Segunda Guerra Mundial e a economia global nos anos 1950 não estava tão integrada como hoje. Vou-lhe fornecer um exemplo quando as inundações na Tailândia no ano 2011 basicamente fecharam os principais fornecedores mundiais de riscos rígidos. Agora imagine um conflito aberto que diretamente envolverá 15 das 20 maiores economias do mundo. Por exemplo, 6 dos 10 portos mais movimentados do mundo estão dentro da zona de conflito. Nisso serão envolvidos China, Japão, Coreia e Taiwan, bem como os Hawaii, os seus aliados e a Rússia. Basicamente estamos falando sobre o potencial da Terceira Guerra Mundial. Mesmo se o conflito fosse contido na Ásia Oriental, o impacto nas cadeias de suprimentos globais seria imensurável, interrompendo as cadeias de suprimentos integradas em várias indústrias. Eventualmente, isso causaria uma enorme liquidação nos mercados financeiros e uma crise de refugiados. Podemos notar que os mercados financeiros globais permaneceram em grande parte alheios inconscientes ao risco, pelo menos neste momento. O Nikkei 225 está inferior ao Kospi e SP500 no ano até a data, mas isso também tem a ver com outras questões, e o VIX permanece em alta durante a maior parte do ano. No entanto, existem algumas exceções. Aumento na Bitcoin parcialmente tem a ver com a fuga para ativos mais seguros. Basta olhar para o barômetro de medo da Credit Suisse ou até nosso índice de risco interno e podemos ver que os mesmos são sensíveis para a situação que está a ocorrer na Coreia do Norte no momento. Como chegamos a esse estado atual e será que o mesmo pode ser revertido? Nós temos que ter em mente que oficialmente a guerra na Coreia nunca terminou e vivemos sob um sentimento de cautela por mais de 60 anos. O programa de mísseis da Coreia do Norte data dos anos 1970, mas após a queda da União Soviética, Kim Jong-un acelerou o desenvolvimento. Durante esse período, o país estava obtendo assistência técnica do Paquistão e da China. De acordo com Kim Jong-un, a necessidade de focar-se no programa aumentou. Isso, em grande parte, foi impulsionado pela queda das ditaduras no Iraque e Líbia, onde os líderes basicamente terminaram as suas ambições nucleares. Muitos acreditam que Kim Jong-un colocou uma ênfase no programa para garantir que o país é forte em energia nuclear, reduzindo assim o risco da mudança de regime impulsionada pela força externa. A fim de seguir essa ambição, Kim Jong-un perseguiu a uma política conhecida como Bangjin. Com isso dito, enquanto Kim Jong-un permanece no poder, é pouco provável que o programa nuclear da Coreia do Norte possa ser revertido ou suspenso. De facto, alguns analistas de segurança na China agora acreditam que o imperativo estratégico não é retardar o programa, mas sim profissionalizá-lo. Para certificar-se que a cadeia de comando é suficiente robusta para garantir que um lançamento acidental não inicia uma guerra mundial. Que tipo de cenários são possíveis neste caso e como pode ser resolvido? Para ser honesto, há pouco apoio para reiniciar conversações entre 6 parceiros, dada a combinação da postura defensiva da Coreia do Norte e os tweets do presidente Donald Trump. Aparentemente, pode parecer que estamos além da diplomacia. No entanto, os líderes na Ásia e no Hawaii estão tentando encontrar caminho certo antes que a situação atinja a um conflito aberto. Mas não temos a certeza como
quando isso será resolvido. O presidente chinês Xi Jinping não está a ceder às exigências do GUA. Um exemplo disso é o consenso das sanções contra os bancos chineses que estão fazendo negócios com a Coreia do Norte, o que de alguma forma afetará o país e a soberania da China. Mas existem outras coisas que a China poderia fazer, como fechar as operações da Coreia do Norte em Macau, que é como eles efetuam a lavagem de fundos. Mas isso não acontecerá antes que o Xi oferecer aos radicais no país dele potencialmente uma discussão mais ampla sobre o mar da China Meridional ou até mesmo Taiwan. Em última análise, isso destaca a situação em que a China encontra-se. Os líderes em Pequim valorizam a estabilidade, mas também consideram isso como uma missão de evitar os erros históricos cometidos pelo Ocidente contra o Estado chinês. Isso inclui o envolvimento do presidente Clinton na terceira crise do Estreito de Taiwan nos anos 1990 e a perda de soberania durante as guerras de ópio. Enquanto isso, Vladimir Putin acha que é um líder mundial superior e poderia potencialmente desempenhar um papel importante na resolução da situação corrente. Contudo, eles provavelmente não serão capazes de avançar sem alívio de sanções no Acordo de Comércio Livre entre o UE e a Rússia ou algumas concessões da OTAN ou até mesmo a combinação dos três. Então, em termos dos cenários potenciais, sem qualquer ordem particular, devemos considerar um primeiro ataque preventivo do GUA, mas isso provavelmente incluirá o uso de armas nucleares táticas para eliminar o regime norte-coreano. O risco aqui é que a China e a Rússia seria forçada a reagir. A retomada das 6 conversações entre 6 parceiros é outra probabilidade ou possibilidade. No entanto, é pouco provável que a conversa é capaz de causar qualquer impacto nas ambições da Coreia do Norte. Dada a política do Kim Jong-un, é pouco provável que as conversas terão qualquer resultado neste caso. Outro possível cenário é se a China e a Rússia vão retirar o apoio tácito para a Coreia do Norte, o que potencialmente poderá tornar o Kim Jong-un mais imprevisível. O primeiro ataque ou um lançamento acidental da Coreia do Norte também precisa ser levado em consideração, assim como isso poderá abrir a porta para o GUA e os seus aliados para lançarem um ataque total. E um cenário possível é que isso levaria a um diálogo mais amplo e a solução que funcione. Temos conhecimento do caso em que o avião voo KAL-007 foi abatido, também o outro caso em menor grau quando o MH17 foi derrubado em 2014, mas muitas coisas ainda são desconhecidas. Uma delas é o potencial convite da Coreia do Norte ao Clube de Poderes Nucleares. Mas estamos em investigação para garantir que o seu programa seja gerenciado corretamente e para garantir que não teremos acidentes. Pessoalmente, eu estou muito preocupado com o facto de que algum tipo de incidente seja inevitável. Caso isso acontecerá, precisamos questionar se no próximo ano as Olimpíadas de Inverno vão ocorrer na Coreia do Sul. Greg, muito obrigado por conversar conosco hoje do Bangkok. Foi um prazer. Por nada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever-se para Dukascopy TV para mais entrevistas semelhantes.